As Três Idades da Vida Interior, tomo 1, primeira parte, páginas 211 a 216. Da mesma forma que os sentidos e a razão nos permitem ver apenas as coisas da ordem natural, a fé, embora seja obscura, nos abre a porta para o mundo sobrenatural e sua infinita profundidade. O reino de Deus, sua vida íntima, aquilo que somente na eternidade nos será dado ver sem véu e com toda clareza. São João da Cruz constantemente repete essas ideias. Suas palavras são como um comentário sobre a definição de fé dada por São Paulo, que Santo Tomás resume assim: a fé é uma virtude da inteligência, pela qual tem início em nós a vida eterna, fazendo-nos participar e aderir ao mistério da vida íntima de Deus, que contemplaremos plenamente na eternidade. Disso se conclui que, para viver pela fé, é necessário ver tudo através dela. A Deus em primeiro lugar, a nós mesmos os outros, tanto amigos quanto estranhos, bem como todos os acontecimentos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis. Devemos olhar para todas essas coisas não apenas com os sentidos e a razão, mas com o olhar sobrenatural da fé. Isto seria contemplá-las, de certo modo, como o próprio Deus as contempla. Por isso, é evidente a necessidade de purificar nosso espírito da curiosidade, colocando em segundo plano o que é secundário e dando sempre preferência à meditação atenta sobre o que é essencial, a leitura do Evangelho e de tudo aquilo que verdadeiramente nutre a alma. Isso demonstra a importância da leitura espiritual. Não devemos devorar livros apenas para provar que estamos a par do que se escreve e poder falar sobre eles, mas sim ler aquilo que enriquece nossa alma, fazendo com espírito de humildade para absorver o que foi lido, praticar o que aprendemos e compartilhar com os outros. Lembremos-nos do que diz São Paulo, Romanos 12:3, exorto a todos vós a que não se elevem acima do que convém, non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. Não pensem de si mesmos além do que devem, mas tenham um pensamento sóbrio. Daí vem a necessidade de evitar julgamentos precipitados, que são fonte de tantos erros, e de ter ainda mais cuidado em evitar a obstinação e a teimosia em nossas próprias opiniões. Devemos buscar corrigir isso através da docilidade às diretrizes da Igreja e aquelas de nosso diretor espiritual, obedecendo ao Espírito Santo, que deseja ser nosso guia interior para nos fazer viver a vida de fé e já nos dar a provar neste mundo as delícias do céu. Se agirmos assim, a consideração dos detalhes não nos fará perder a visão do todo, nem, como acontece frequentemente, a proximidade das árvores nos impedirá de ver a floresta. Aqueles que reclamam que o problema do mal é insolúvel e que em toda parte encontram ocasiões para pecar, estão se deixando absorver pela consideração penosa de certos detalhes desagradáveis que lhes trazem más lembranças, perdendo de vista o plano providencial como um todo, no qual tudo está ordenado e disposto para o maior bem daqueles que amam o Senhor. Focar demais nos detalhes pode nos levar a subestimar, à primeira vista, o todo das coisas. Mas se contemplarmos esse todo com olhos simples, ele nos elevará consideravelmente e nos fará muito bem. Assim como quando uma criança olha para o céu estrelado, vê nele um sinal esplêndido da infinita grandeza de Deus. Mais tarde, ao se aprofundar no estudo científico das diversas constelações, pode acontecer de ela esquecer a visão do todo, a qual, entretanto, precisa retornar se quiser compreender toda a sua grandeza e profundidade. Como alguém já disse, um pouco de ciência a afasta de Deus, mas muita ciência leva a Deus. Da mesma forma, as grandes maravilhas sobrenaturais que Deus realiza para iluminar os simples e salvá-los, como em Lourdes, são facilmente compreendidas pelos puros de coração. Eles logo percebem sua origem sobrenatural, seu significado e alcance. Porém, se esquecermos dessa consideração simples e superior ao mesmo tempo, corremos o risco de ver nessas coisas apenas enigmas indecifráveis e muita escuridão. Enquanto certos sábios gastam tinta em dissertações que tornam essas questões ainda mais obscuras, Deus revela suas intenções claras às almas puras e simples. Em resumo, uma ciência profunda, se acompanhada de humildade, alcança facilmente essa visão e intenção de conjunto, reconhecendo nela a mão de Deus e o grande bem que traz às almas. Por isso, depois de uma vida dedicada ao estudo da filosofia e da teologia, retornamos com grande prazer à simplicidade da fé dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. As palavras dos Salmos, as parábolas do Santo Evangelho. A inteligência purificada se torna então disposta à contemplação. Notas explicativas. São João da Cruz,
místico e teólogo espanhol, 1502-1591, conhecido por suas obras sobre a vida espiritual e a busca da união com Deus. 2. São Paulo, apóstolo que, em suas cartas, define a fé como uma virtude essencial para o cristão, que permite a conexão com o mistério divino. 3. Santo Tomás de Aquino, filósofo e teólogo medieval cuja teologia influenciou profundamente o pensamento cristão, especialmente com sua definição da fé. 4. Romanos 12:3, passagem da carta de São Paulo aos Romanos, onde ele adverte os cristãos a manterem uma postura de humildade. 5. Lourdes, referência às aparições marianas em Lourdes, França, onde se acredita que a Virgem Maria apareceu à jovem Bernadette Soubirous em 1858. Capítulo 10. A purificação ativa da vontade. Tu és, Deus, a minha fortaleza. Salmo 42. A força de nossa vontade tem sua origem na docilidade à vontade divina. Falamos anteriormente sobre a necessidade de purificar a inteligência, não apenas do erro, da ignorância, da obstinação e da cegueira espiritual, mas também da curiosidade que dá muita importância ao que é secundário e pouca atenção ao que é essencial. Afinal, o foco da atividade intelectual deveria ser Deus e o bem das almas. Agora trataremos da purificação e educação da vontade. A vontade, ou apetite racional, é a faculdade que se orienta para o bem que a inteligência conhece, não para qualquer bem, mas para o bem em sua totalidade. Isso permite que a vontade se eleve ao amor de Deus, o bem supremo. Enquanto as demais faculdades buscam um bem particular, como a visão busca o que é visível e a inteligência busca a verdade inteligível. A vontade tende ao bem integral do ser humano. Por isso, ela direciona outras faculdades a exercerem seus próprios atos, como quando comanda a inteligência a investigar a verdade. Se a vontade é fundamentalmente boa, o ser humano também é bom, não apenas um bom matemático ou físico, mas uma pessoa de bem. Como diz o Evangelho, um homem de boa vontade. Se, ao contrário, a vontade está desordenada e não busca o verdadeiro bem do ser humano, a pessoa pode ser um bom filósofo, pintor ou músico, mas não será uma pessoa virtuosa. Ela será egoísta, e suas virtudes, mais aparentes do que reais, serão motivadas pelo orgulho, ambição ou medo das dificuldades. Assim, a vontade não apenas dirige seus próprios atos ilícitos, mas também orienta os atos das outras faculdades, atos imperados, determinando se são meritosos ou carentes de mérito. Portanto, colocar ordem na vontade é colocar ordem no ser humano como um todo. No entanto, essa faculdade também está sujeita a falhas e desvios, consequências do pecado original e dos pecados pessoais. O principal defeito da vontade, o egoísmo. O poder da vontade para mover e dirigir as outras faculdades está fundamentado em sua docilidade a Deus, em sua conformidade com a vontade divina, pois neste caso, o poder divino a sustenta por meio da graça. Este é o grande princípio que ilumina esta questão em todos os seus aspectos. O sentido e alcance deste princípio tornam-se evidentes se lembrarmos que, no estado de justiça original, enquanto a vontade se mantinha sujeita a Deus por meio do amor e da obediência, ela tinha controle absoluto sobre as paixões e sobre os desajustes da sensibilidade. As paixões estavam, então, completamente sujeitas à vontade, e esta, por sua vez, era vivificada pela graça divina. Após o pecado original, nascemos privados da graça santificante e da caridade, e com a vontade voltada contra Deus, nosso último fim sobrenatural. Nossa vontade também se tornou frágil, incapaz de cumprir até mesmo os deveres de ordem natural. Sem cair nas exagerações dos primeiros protestantes e dos jansenistas, devemos admitir que viemos ao mundo com a vontade inclinada ao egoísmo e ao amor desordenado de nós mesmos. Esta é a ferida da malícia, que muitas vezes se manifesta em um egoísmo profundo, do qual precisamos nos guardar, pois ele se infiltra em todas as nossas ações. Consequentemente, a vontade, enfraquecida por sua falta de docilidade a Deus, perdeu o domínio absoluto que tinha sobre as faculdades sensíveis e agora possui apenas um certo poder moral ou capacidade de persuasão para que estas se submetam a ela. Notas explicativas. 1. Pecado original. Segundo a teologia cristã, refere-se à condição de pecado herdada por toda a humanidade após o pecado de Adão e Eva, resultando na perda da graça original. 2. Justiça original. Estado de perfeição em que a humanidade existia antes da queda no pecado original, quando a vontade humana era perfeitamente ordenada a Deus. 3. Jansenismo.
movimento teológico e moral dentro da Igreja Católica, que enfatizava a depravação humana e a necessidade da graça divina, né, em contraste com o livre-arbítrio humano. O principal defeito da vontade, o egoísmo. O principal defeito da vontade é a falta de retidão, conhecida como amor próprio ou amor desordenado de si mesmo. Esse amor próprio negligencia o amor que devemos a Deus e ao próximo. No egoísmo, encontramos evidentemente a origem de todos os pecados. Dele nascem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A sensibilidade, já não governada firmemente, nos inclina à imprudência, à agitação febril e estéril, à busca egoísta de tudo que nos agrada, à fuga de tudo que exige esforço, à apatia e à indolência, resultando em desânimo. Por tudo isso, podemos ver que a vontade perdeu sua força e vigor. É claro que a própria vontade, que por definição se opõe à vontade divina, é a fonte de todos os pecados. Ela é extremamente perigosa porque é capaz de corromper tudo. Até o que há de melhor em nós se torna mal quando a vontade própria se infiltra, pois coloca a si mesma como fim, em vez de subordinar tudo a Deus. Se o Senhor vê a vontade própria presente em um jejum, em um sacrifício ou em qualquer outra obra aparentemente boa, ele imediatamente rejeita essas ações, pois nelas vê falsos atos de virtude realizados por orgulho e para chamar atenção. A vontade própria surge então do amor próprio ou egoísmo. Trata-se de um egoísmo refinado que deseja controlar tudo. Com relação ao egoísmo, dois erros opostos são possíveis: o utilitarismo e o quietismo. O utilitarismo, seja teórico ou prático, não vê o egoísmo como algo ruim, mas como uma força que precisa ser controlada. Essa doutrina, que reduz a virtude a um simples cálculo de conveniência, equivale à supressão total da moralidade. Ela reduz o bem honesto, que é o objetivo da virtude e do dever, a algo útil e agradável, que deve ser estimado apenas em função das vantagens ou do prazer que proporciona, em vez de ser apreciado por si mesmo. O lema deveria ser: faça o que é certo, aconteça o que acontecer. O utilitarismo prático leva à soberba, que nos inclina a nos tornarmos o centro de tudo e de todos ao nosso redor. É o desejo desordenado de dominação, seja ele manifesto ou oculto. Por outro lado, o quietismo condenava todo tipo de amor que fosse interessado, até mesmo o desejo pela recompensa eterna, como se a esperança cristã fosse um desvio, por ser menos perfeita do que a caridade. Sob o pretexto de um desinteresse absoluto, muitos quietistas caíram na preguiça espiritual, negligenciando sua própria santificação e salvação. 1. Concupiscência, na teologia cristã, refere-se aos desejos desordenados, principalmente os da carne, dos olhos e do orgulho, que levam ao pecado. 2. Quietismo, movimento espiritual dos séculos XVI e XVIII, que ensinava a passividade completa diante de Deus, desvalorizando o esforço humano na busca pela santidade. 3. Utilitarismo, doutrina filosófica que valoriza ações baseadas na sua utilidade, ou seja, no benefício prático ou prazer que elas podem trazer, em detrimento de considerações morais mais elevadas. A necessidade de purificação da vontade. Não é necessário insistir na importância do pensamento sobre a salvação e a felicidade eterna para trabalharmos na erradicação do radical defeito de nossa vontade, que é o amor próprio desordenado. Sobre este, Santo Agostinho disse: dois amores levantaram duas cidades. O amor próprio, que leva ao desprezo de Deus, formando a cidade da terra, e o amor a Deus, que leva ao desprezo de si mesmo, formando a cidade de Deus. A primeira se glorifica em si mesma, enquanto a segunda se glorifica no Senhor. Uma busca sua glória nos homens, a outra coloca sua glória mais alta em Deus, que está presente em sua consciência. A primeira, na soberania de sua glória, caminha de cabeça erguida. A segunda diz a Deus: minha glória, que levanta minha cabeça, sois vós, Senhor. A primeira se deixa levar pela paixão de dominar em seus triunfos. A segunda nos mostra seus cidadãos unidos na caridade, servindo-se mutuamente, governantes que cuidam de seus súditos e súditos obedientes a seus superiores. A primeira ama sua própria força em seus príncipes. A segunda diz a Deus: Senhor, minha única fortaleza, sempre vos amarei. Poderíamos continuar citando Santo Agostinho. É necessária a purificação profunda e a educação cristã da vontade para o completo desarraigo do amor próprio desordenado. Para isso, é muito bom cultivar a caridade, que leva o homem a Deus para que já não viva para si, mas para Deus. Ut homo non sibi vivat, sed Deo.
O egoísmo assemelha-se a um câncer da vontade, que a corrói dia após dia, enquanto a graça santificante deveria ser como uma raiz poderosa que se adentra cada vez mais no solo, absorvendo o suco nutritivo da seiva fecunda. Não devemos esquecer o valor da graça habitual, chamada graça das virtudes e dos dons, pois dela derivam, em grande parte, os princípios próximos dos atos meritórios. Não nos esqueçamos também de que nossa vontade multiplica suas energias se possui, em alto grau, as virtudes da justiça, penitência, religião, esperança e caridade. O autor da Imitação de Cristo, no livro 3, capítulo do 26, descreve assim o amor desordenado a si mesmo. Filho, é necessário dar tudo por tudo e não ser nada em ti mesmo. Deve saber que o amor próprio te prejudica mais do que todo mundo. Se teu amor fosse puro, simples e bem ordenado, estarás livre de todas as coisas. Não cobices o que não te convém ter, nem queiras ter algo que possa impedir e retirar a liberdade interior. É admirável que não te entregues a mim, do fundo do teu coração, com tudo que podes ter ou desejar. Por que te fatigas com cuidados supérfluos? Submeta-te à minha vontade e não sentirás nenhum dano. Se buscas isso ou aquilo e queres estar aqui ou ali por teu proveito e vontade própria, nunca terás tranquilidade, nem estarás livre de preocupações, porque em todas as coisas há algum defeito, e em cada lugar haverá quem te ofenda. Notas explicativas. 1. Santo Agostinho, teólogo e filósofo cristão do século IV e VATH, cujas obras influenciaram profundamente o pensamento cristão e a doutrina da Igreja. 2. A Imitação de Cristo, obra espiritual atribuída a Tomás de Kempis, que enfatiza a vida de Cristo como modelo para o cristão, focando na renúncia ao egoísmo e na busca pela santidade. 3. Graça santificante, um dom divino que transforma a alma, permitindo ao cristão viver em conformidade com a vontade de Deus. 4. Graça habitual, a graça que capacita o cristão a agir de acordo com a virtude e a santidade, contrastando com a graça atual, que é uma ajuda específica para um ato ou decisão particular. A natureza ferida e a graça. O mesmo livro da Imitação de Cristo, no livro 3, capítulo 9, diz o seguinte, a respeito dos diversos movimentos da natureza ferida, mesmo após o batismo. A natureza é astuta e a muitos atrai, enreda e engana. Sempre coloca a si mesma como seu fim principal. A natureza não quer morrer de boa vontade, nem ser pressionada, vencida ou sujeita de bom grado. Ela trabalha por seu próprio interesse e tem como objetivo a vantagem que pode obter. De boa vontade recebe honra e reverência, mas teme a confusão e o desprezo. A natureza procura ter coisas curiosas e belas e aborrece as coisas viles e grosseiras. Ela olha para o que é temporal e se alegra com as riquezas terrenas, e se irrita com uma palavra injuriosa. A natureza é cobiçosa e prefere receber a dar, amando as coisas que lhe pertencem. Se gloria no nobre lugar e no grande linhagem, segue o apetite dos poderosos e bajula os ricos. A natureza logo se queixa da necessidade do trabalho, deseja ouvir coisas novas, ser conhecida e realizar aquilo que lhe traga louvores e fama. Mas a graça ensina a conter os sentidos, a evitar o contentamento e a pompa vã, a esconder humildemente as coisas maravilhosas e dignas de louvor, e a buscar em todas as coisas e em toda a ciência um fruto proveitoso a louvor e honra de Deus. Essa graça é uma luz sobrenatural, um dom singularíssimo de Deus, uma verdadeira marca dos escolhidos e um sinal de saúde eterna que eleva o homem do que é terreno para amar o que é celestial e transforma o carnal em espiritual. Assim, quanto mais a natureza é reprimida e vencida, mais graça lhe é infundida, e cada dia o homem interior é reformado à imagem de Deus, com novas visitas. Santa Catarina de Sena, em seu diálogo Capítulo Li, expõe maravilhosamente os efeitos do amor próprio. Não pode a alma, diz ela, viver privada de amor, sempre tem que amar alguma coisa. Mas o amor desordenado de si mesmo leva ao desprezo da virtude. Este amor obscurece e encolhe a visão da inteligência, que deixa de ver claramente e só se move em uma falsa luminosidade. A luz com a qual a inteligência vê as coisas a partir de então é um brilho enganoso do bem, um prazer falso ao qual agora se inclina o amor. Deste amor, a alma não extrai outro fruto senão soberania e impaciência. No mesmo diálogo, capítulo 62, lemos: o amor próprio envenenou o mundo e o corpo místico da Santa Igreja, cobriu de plantas silvestres e fétidas o jardim da esposa. O amor próprio nos torna injustos para com Deus, a quem deixamos de tributar a glória que lhe é devida,
e para com as almas, a quem privamos dos bens que lhes são necessários para viver. Finalmente, o amor próprio, que transtorna na alma a ordem estabelecida por Deus, leva à perturbação, ao declínio, à discórdia e faz perder totalmente a paz, que é a tranquilidade na ordem, e que de fato só se encontra naqueles que amam a Deus mais do que a si mesmos e sobre todas as coisas. Em termos semelhantes, Taulero se expressa ao tratar da necessidade de purgar a vontade profundamente. Notas explicativas. 1. Imitação de Cristo, obra espiritual atribuída a Tomás de Kempis, enfatizando a vida de Cristo como modelo para o cristão e a necessidade da renúncia ao egoísmo. 2. Santa Catarina de Siena, mística e teóloga italiana do século XIV, conhecida por suas visões e escritos que incentivavam uma vida de profunda espiritualidade e amor a Deus. 3. Taulero, mestre espiritual e pregador dominicano do século XIV, conhecido por sua ênfase na purificação da vontade e na busca pela união com Deus. 4. Amor próprio, o amor desordenado por si mesmo que leva ao egoísmo e à negação da virtude, prejudicando a relação com Deus e com os outros. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.